A graça seja com vós. Amém. Essa saudação está no livro de Hebreus, mais especificamente no capítulo 13, no último versículo. Ele termina assim: a graça seja com todos vós. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, todos nós somos iguais perante Deus, não é verdade? O Senhor trata todos nós sem fazer assim a princípio, né? Sem fazer uma distinção. O Senhor dá a todos a mesma oportunidade. A todos. O Senhor não escolhe um para abençoar, como muitos gostam de pregar, né? Os homens querem que o pobre se cale e aprecie a riqueza do rico, então ele fala que a riqueza é dom de Deus, ele dá a quem ele quer. Então, se ele dá a riqueza a quem ele quer, ele dá a pobreza a outro, então aí Deus estaria fazendo uma distinção, estaria privilegiando uns, né, em prol de outros. Quer dizer, isso é ridículo, isso aí é o homem tentando justificar a sua avareza, né? Mas a grande verdade, irmãos, e que é o que nós vamos falar nessa mensagem, é que o Senhor manda chuva sobre todos. Tem até uma parte que fala, né, que o que sobrevém ao ímpio sobrevém ao justo, porque Deus é justo. Ele manda para todos nós as mesmas possibilidades, irmãos. Ele trata a cada um de nós igual. Mas nem todo mundo trata Deus da mesma maneira, irmãos. Essa é a grande questão. Não tem como esconder isso, não tem como ignorar isso, não é, meus irmãos? Então nós podemos pregar durante muito tempo: todos nós somos iguais perante Deus, né? Bom seria que uma igreja tratasse a todos de igual. Sim, irmãos. Igual respeito, igual amor, igual consideração, da forma como Deus nos trata, com o mesmo amor. Mas nem todos respondem da mesma maneira. Nós somos iguais perante a visão de Deus, mas nós, por nós mesmos, não somos iguais. Porque tem uns que amam mais a Deus, mas tem outros que amam mais o mundo. Tem uns que amam a Deus e o mundo. Tem uns que amam bastante a Deus e pouco o mundo, né? E vai aí, cada um trata as coisas de Deus de uma maneira diferente de outro, né, irmãos? Aí a gente tem aquela utopia, aquele sonho maravilhoso de ter uma igreja onde todos são iguais, onde não haja, assim, uma liderança, né? Mas isso é uma utopia. É como nós gostaríamos que ninguém traísse ninguém, mas continuam traindo. Nós gostaríamos que todas as esposas fossem fiéis a seus maridos, mas não é o que acontece. Que todos os maridos fossem fiéis às suas esposas, não é o que acontece. Que todos os homens fossem honestos, não é o que acontece. Que todos fossem sinceros, né, irmãos? Não é o que acontece. Então, Deus trata a todos com o mesmo amor, dando a todos a mesma oportunidade. Mas todos não tratam a Deus da mesma maneira. E isso é muito importante nós estarmos refletindo a esse respeito. E entender, irmãos, que tem coisas que acontecem porque tem que acontecer. Não tem como ser diferente por causa do homem. O homem busca seus caminhos segundo a sua natureza, segundo o seu coração, e, portanto, há necessidade de uma adaptação.
Se nós formos ler as escrituras sagradas, nós vamos ver ali, irmãos, que Deus, ele vai modelando, né? Ele vai construindo, e ele fala uma vez para o profeta, ele leva ele e pergunta para ele: o que você vê? Eu vejo um oleiro, né, construindo um vaso de barro. De repente o vaso caiu no chão. Aí o oleiro pega aquela massa, amassa e vai fazendo novamente. E Deus fala: você não crê que eu posso fazer da mesma forma, né? Mas por quê? Porque há muitos o Senhor tem que reconstruir, quebrar, porque um é de um jeito, outro é de outro, e o homem se desvia dos seus caminhos. Mas onde a gente quer chegar, né, irmãos? É exatamente nessa parte. Nós somos todos iguais perante Deus, assim como todos são iguais perante a lei. Mas nem todos respeitam a lei da mesma forma, né, no mundo. A lei pretende tratar todos iguais, mas nem todos tratam a lei da mesma forma, nem todos interpretam a lei da mesma forma, assim como a Escritura Sagrada, cada um interpreta de uma maneira. Uns utilizam para os seus próprios interesses, outros para ganhar dinheiro, né? Outros para julgar, outros para matar. Tem gente que usa a Bíblia para matar. Tem outros que usam a Bíblia assim para subjugar, para dominar alguém. Isso está cheio por aí, irmãos. Mas o que acontece, irmãos? Como é que nós podemos se reunir numa igreja onde todos sejam iguais? Eu temo, meus irmãos, que isso seja impossível. Impossível. Porque nem todos tratam a Deus da mesma forma, nem todos se comprometem ao entendimento da vontade divina da mesma forma. E aquele que entrega a sua vida à compreensão do que é divino, do que é sagrado, né? Ele acaba se distanciando dos demais. Isso é um processo natural. É como uma lâmpada, irmãos. Tem lâmpadas, quem conhece eletricidade sabe disso, que antes você pegava uma lâmpada de filamento, aquela lâmpada antiga, né, uma lâmpada apropriada para a energia 220. Se você liga ela na energia 110, que é uma energia menor, a lâmpada acende com uma luminosidade menor, né? Agora, quando você coloca ela em 220, ela tem um resplendor que chega a ofuscar a vista. Mas por quê? Porque ela ligou numa energia maior. E também tem um outro processo que você faz a graduação da energia que vai à lâmpada, e você vai diminuindo, a lâmpada vai apagando. Conforme você vai aumentando, a lâmpada vai aumentando a luminosidade dela, né? Os lumens. O ser humano, as pessoas são assim. Aquele que mais se liga em Deus, aquele que mais se entrega ao entendimento da palavra e dos mistérios celestiais, porque a Bíblia não contém todos os mistérios a serem revelados. Mas aquele homem ou a mulher que busca esse crescimento espiritual, busca a iluminação, né? Ele vai alcançando informações assim muito mais profundas. E essas informações são informações que às vezes ele nem pode passar para a maioria, porque senão seria como pegar uma lâmpada a 110 e ligar no 220, ela queima na hora, ela não suporta a energia. Mas não quer dizer, irmãos, que aquelas pessoas que estão buscando uma iluminação maior, né? Por que ela vai reter só para ela? Seria muito egoísmo. Ela consegue discernir os demais. Por quê? Porque ela alcançou uma graduação de iluminação maior. Então ela tem o dever cristão, o dever divino, o dever do amor, de contribuir com aqueles que não alcançaram e às vezes nunca vão alcançar se não receber um pouquinho da energia que vem daquele que alcançou. Então, irmão, tem luz que brilha mais.
não quer dizer que os demais não possam brilhar. Não, irmãos. Deus dá a todos de forma igual. A sabedoria está aí. Está disponível a todos. É como a água, irmãos. A água está ali para todos. Cada um bebe a porção que acha devida, né? Tem uns que bebem demais que vão ficar estufados, né? Mas aquele que sabe beber na medida correta, né? Então a luz é isso, irmão. Se você sabe buscar a luz, e ela vai chegando aos poucos e vai chegando e te iluminando, e você, quanto mais luz você alcança, mais você vai iluminando os teus caminhos. Então você tem o dever cristão, o dever divino, de iluminar os caminhos do teu irmão. Você tem esse dever. A tua luz, ela tem que brilhar onde não há luz. Não adianta nada, irmãos, dois iluminados estarem juntos, porque eles vão ficar trocando luz ali. Mas um não está iluminando o outro porque cada um já tem uma grande luz, né? Não estou dizendo que não seja proveitoso, irmãos, que pessoas que já alcançaram uma iluminação divina nas coisas de Deus não possam ter um encontro com o outro. Mas eles mesmos não vão, assim, achar de grande proveito, porque eles estão buscando mais e mais. Às vezes buscam juntos, tudo bem. Mas qual a função, o Senhor já falava, qual a função de acender uma lâmpada e colocar debaixo de algum móvel, esconder? O Senhor Jesus fala, né? A lâmpada ela é acesa para colocar por sobre o velador, né? O velador era um móvelzinho assim, que deixava a lâmpada no alto. Hoje em dia nós penduramos a lâmpada aonde, irmão? No teto, para que possa iluminar todo o ambiente. Então aqueles que são luz têm que iluminar aqueles que ainda não alcançaram a luz, mas com o desejo sincero, não de aprisionar aquelas pessoas ali na sua luz. Isso daí, irmão, já é uma procedência da luz estranha, né? Daquele que foi Lúcifer e agora já não é mais. Né, irmão? Querer aprisionar as pessoas assim debaixo do teu domínio, querer controlar pessoas, isso daí é uma característica da falsa luz, daquele que realmente não alcançou uma iluminação divina. Mas nós temos que estar aí, iluminando. E aquele que está alcançando luz, que também já seja luz aonde estiver. Irmãos, todos nós somos uma lâmpada a ser ligada em Deus e a crescer o seu resplendor, porque a energia vem de Deus. E nós temos a obrigação, o dever, né, de sermos luz ao mundo. Então, se eu vou acender 5 lâmpadas, eu não vou colocar ela no mesmo teto. É impossível, mano. O que eu vou conseguir ali? Iluminar demais só aquele ambiente? Não. Eu pego uma luz, coloco no teto da sala, uma no teto do quarto, outro no teto da varanda, né, assim, outra no quintal. Por quê? Que a luz se espalhe. Não é verdade? Nós temos que ver a luz se espalhando. Então, meus irmãos, quando nós nos reunimos para que outros possam também receber um pouco da luz que o Senhor está nos dando, é para que você também receba aquela luz e através daquela luz continue também buscando mais iluminação, né? E a sua luz possa chegar a outros. Esse é o mistério do Evangelho, irmãos. O Senhor não nos chamou para ficar preso num lugar. Eu vou dizer uma coisa. As nossas igrejas da terra seriam de muito proveito, irmão, se aqueles que são verdadeiramente luz, elas estimulassem aos demais que também se tornassem luz e saíssem para brilhar, né, irmãos? Mas existe, na maioria das denominações, esse interesse em manter o povo cativo, em crescer aquilo ali. Então, eles querem que poucos sejam iluminados, né, poucos sejam os detentores da luz, né, e muitos sejam iluminados com a luz deles. Isso daí, irmãos, é como se alguém que está querendo tomar o lugar de Deus. E todos nós sabemos quem é que quis, né, se igualar a tomar o lugar de Deus, né?
aquele que quis pegar muitas pessoas e colocar debaixo da sua luz, acabou tendo um fim bem diferente do que ele pretendia, né, irmão? Então tem muitas pessoas que querem isso, querem desvirtuar, adulterar o propósito de Deus, é que todos tenham a luz. Agora, uma coisa é fato, irmãos, e esse vídeo aqui nós vamos falar a esse respeito, né? No livro de Hebreus, no capítulo 13, é o que nós estamos tratando aqui, no versículo 17, aquele homem iluminado que escreveu o livro de Hebreus, que até hoje ninguém sabe, irmãos. A princípio achavam que era Paulo, mas depois os estudiosos, eles verificaram que não era Paulo, mas era um grande conhecedor de todas as leis, né? Torá, os Talmudes e tudo que existia na época, ele conhecia muito bem, e conhecia muito bem também a graça, né? O Evangelho de Jesus Cristo, ele conhecia tudo, era um grande conhecedor. Pelo menos é o que os estudiosos, especialistas, né, concluíram, né? Mas não sabe quem é o autor de Hebreus. Mas ali no versículo 17, no capítulo 13, ele fala assim: obedecei aos vossos pastores. Em outras traduções, diz assim: obedecei aos vossos chefes, obedecei aos vossos mestres. Mas aqui na Bíblia que nós estamos acostumados a usar, está assim: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Irmãos, ali ele está, e se você for ver em outras traduções, se você está falando que ele está exortando as pessoas para respeitar os seus pastores, aqueles que estão empenhados, né, em ser a luz naquele momento para aquelas pessoas, para que eles possam respeitar, para que eles possam valorizar o trabalho daquele que está empregando a sua energia e a sua vida no propósito de levar a luz para os seus irmãos, né? E no final do capítulo 13, ele fala assim: saudai a todos os vossos chefes e a todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. O que deixa bem claro aqui, irmãos, é que a figura do líder, a figura do pastor, né, como está aqui em Hebreus, ela sempre foi importante. Isso é bíblico, irmãos. Então, para aqueles que sempre gostaram de falar mal a respeito dos pastores das outras igrejas, porque aqueles pastores não é o sumo pastor, o único e legítimo pastor que é Jesus Cristo, não é isso. Era um pastor no sentido que fala aqui em Hebreus: obedecei a vossos pastores. Então, irmão, é digno. Nós precisamos de homens que assumam a liderança, porque nem todos têm essa aptidão. Nem todos querem, às vezes não têm aptidão e às vezes não desejam gastar energia, né, em prol de pastorear, de levar a luz, de levar o conhecimento. Porque para você levar a luz e o conhecimento, você tem que estar pesquisando, você tem que estar meditando, você tem que estar vivendo aquilo, né? E através da sua vivência, a sua luz ilumina e você passa a iluminar aos seus irmãos. Mas nunca de forma leviana, querendo manter os seus irmãos sem ter ligação direta com Deus. Não. O nosso propósito é pegar a tua luz e ligar em Deus, para que você seja a luz também, porque tem muitos precisando da luz. E se um levar a luz para o outro e o outro for se ligando em Deus e vai se ligando, que coisa gloriosa, irmãos. Porque esse mundo ele estaria resplandecendo a luz de Deus em todos nós. Mas à medida que você pega um povo e coloca dentro de um lugar fechado,
e você fica na sua arrogância, na sua soberba, querendo ser a única luz a brilhar, isso é terrível, irmão. Aquelas pessoas nunca vão ser luz na terra. Vão estar sempre ali seguindo rituais que o homem elabora para manter aquele pessoal lá. Então, irmãos, eu não falo contra a igreja. Não, a igreja tem o propósito inicial da igreja, ele é muito bom. O propósito de juntar as pessoas assim em torno de alguém que já esteja iluminado, mas não é isso que a gente vê, irmãos. Os homens estão pegando filho, filha, cunhado. Não são pessoas que estão, que entregam a sua vida ao propósito de entender as grandezas de Deus, a se iluminar. Melhor está aí fazendo a Igreja Católica, que coloca padres sobre as pessoas, que são pessoas que entregam a sua vida ao estudo lá da Bíblia e de todos da doutrina lá para passar para as pessoas, né? Mas são pessoas que se entregam. Ou então as outras denominações que pegam uma pessoa e mandam ele fazer uma faculdade de teologia, pelo menos ele vai ter uma preparação ali para poder passar a teoria. Mas melhor são aqueles, irmãos. Por isso que muita gente busca um guru. Por quê? Porque vem no guru uma pessoa que buscou a iluminação e ele está interessado em crescer na sua luz, né? Na sua iluminação. Eles querem aumentar a sua graduação na iluminação. Meus irmãos, o propósito inicial das igrejas, ele é bom. O que não é bom é o que vai na mente de muita liderança que não tem a luz divina e não respeita os propósitos de Deus na vida de todos, né? E não quer que a igreja cresça em estatura. Não, ele quer aquela igreja cativa. E isso é terrível, irmãos, isso é terrível. Aí alguém pode perguntar, o irmão Daniel é contra a igreja? Não sou contra a igreja. O irmão Daniel é contra a reunião? Não sou contra a reunião. Eu acho maravilhoso. Queria eu agora ter um espaço onde a gente pudesse se reunir, pudesse falar das grandezas de Deus, onde outras pessoas que tivessem alcançado também já uma iluminação pudessem levantar, mas não porque é filho de alguém. O nepotismo é podre. O nepotismo, irmão, é criminoso. Porque ele não coloca a pessoa que tem verdadeiramente condição de estar numa posição. Estudem sobre o nepotismo. O nepotismo é privilegiar uma pessoa incapaz para estar no lugar de uma pessoa que poderia ser capaz e está sendo luz. Então, quando eu pego dentro de uma igreja, e eu pego, por exemplo, eu favoreço meu filho, que é um boçal, um leviano, mas porque é meu filho, eu sou um iluminado? Quer dizer, nem tanto, porque se eu faço isso, eu não sou iluminado. Eu pego um filho meu e coloco para estar diante de um povo que precisa da luz de Deus. Isso é maléfico, isso é criminoso, meus irmãos. Então eu quero passar aqui para os meus irmãos que todos nós temos condições de nos iluminarmos. Todos nós temos condição de nos ligarmos a Deus, de estarmos recebendo direto de Deus pelo Espírito Santo, né? Muitas grandezas, muitas verdades. Mas a princípio é necessário, sim, que haja um líder, que haja um pastor, que haja alguém, né, que introduza aquelas ovelhas no caminho do Senhor, mas que jamais tente pegar o lugar do sumo pastor. Jamais. Jamais. E jamais prenda as pessoas, né, numa estagnação de sombra, porque é o que está acontecendo, irmãos. Eu ouço as pessoas comentar, não todos, mas uma minoria, que quando comenta, você vê que, coitados, eles estão presos à necessidade da instituição, porque realmente para ele é importante. Se nós tirarmos todas as pessoas da igreja agora e jogar no mundo, irmãos, vão ficar perdidos, porque não tem luz. Como é que eles vão caminhar nas trevas se eles não têm luz própria? Então eles precisam de alguém que os conduza. Mas
O grande problema, meus irmãos, é que os homens estão conduzindo as pessoas para o buraco. Os homens não estão conduzindo as pessoas para a luz. E a luz é Cristo, a luz é Deus, né? Eles não estão fazendo isso. Eles estão pretendendo manter essas pessoas debaixo do seu domínio. Todos somos iguais. Todos somos uma lâmpada esperando ser ligada em Deus. E Deus é maravilhoso que Ele vai graduando a energia aos poucos. Mas aqueles que já receberam a luz têm a obrigação moral, a obrigação perante Deus de passar a sua luz para os demais. Caros irmãos, espero que todos entendam essa mensagem, tá? E que a luz de Deus possa alcançar cada um de nós. Amém.